Então agora sim que eu estou repassando esse open modal para o componente Py, eu salvo aqui, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal. Fala Dev, mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar de umas funcionalidades do React que são meio esquecidas. Na verdade a gente vai falar sobre alguns hooks do React, mais especificamente o useHaf e o useImperative_handle, que a gente consegue unir esses hooks para fazer algumas funcionalidades do React que não são tão comuns, mas acabam ajudando muito a gente no meio de projetos, principalmente quando a gente... Não, pera aí que eu logo vou falar. As Hafs, então, hoje você deve conhecer já o conceito de Haf dentro do React, já pode ter utilizado esse conceito. Se você nunca utilizou, para que serve uma Haf no React da maneira mais tradicional? As Hafs no React servem para a gente conseguir acessar elementos nativos, por exemplo, um input diretamente do HTML de uma forma imperativa e realizar ações dentro desse componente. O que eu quero dizer de forma imperativa? Quando a gente está trabalhando com a programação, nós temos duas formas de trabalhar: programação declarativa e programação imperativa. O React ele usa uma programação declarativa, ou seja, ele adapta o seu comportamento baseado no estado que ele tem. Então ele utiliza das informações do estado do componente para montar a interface. Então, baseado em quanto que está o numerador do número de notificações, por exemplo, ele vai mostrar um ícone ou não. Então, ele usa das informações que ele tem para montar a interface. Na programação imperativa, o que a gente faz é, a gente executa operações diretamente no HTML. Então, por exemplo, eu posso dar um focus no input, eu posso pegar o valor desse input e tudo mais, onde no React geralmente a gente está acostumado a ouvir eventos para então entender aquelas ações. Então, ao invés, no React geralmente quando a gente quer pegar o valor do input, a gente cria um estado, ouve o evento de digitação e anota no estado. Na maneira imperativa, o que eu poderia fazer é pegar diretamente, ir lá no elemento do input e pegar o valor dele. Claro que tem benefícios e tem vantagens e desvantagens nesses dois approaches, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como utilizar as Hafs também dessa maneira mais tradicional, mas a gente vai falar sobre algumas funcionalidades que não são tão conhecidas sobre a Hafs, que vale muito a pena a gente falar sobre as referências de dentro do React, e provavelmente você nem utiliza essas funcionalidades ainda no seu projeto e vai fazer um na sua cabeça de algumas coisas que eu vou falar aqui dentro. Primeiramente, então, a gente vai falar sobre acessar o elemento de uma forma imperativa e executar ações nele, então, que é a maneira mais tradicional das Hafs. Depois a gente vai falar sobre armazenar informações dentro de um componente sem atualizar esse componente. Então, hoje a gente utiliza useState, por exemplo, para anotar alguma informação ali que é mantida pelo componente. Mas e se eu quero anotar uma informação que ela não precisa fazer uma nova renderização do componente quando aquela informação alterar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas as Hafs ajudam a gente com isso. A gente vai falar também como repassar Hafs de componentes superiores para componentes inferiores, então utilizando uma funcionalidade do React chamada Forward Haf. E a gente vai também falar sobre como acessar componentes filhos, né, funcionalidades do componente filho a partir do componente Py utilizando um hook chamado useImperative_handle. Tranquilo? Então, bora lá, começar já mão na massa. Eu já tenho um appzinho aqui criado com o Create React App, e a gente vai começar aqui, deixa eu só ver aqui, tudo certo? A gente vai começar aqui criando um input em tela para mostrar a primeira funcionalidade da Haf, que é conseguir acessar um elemento de uma maneira imperativa. Então, imagina que eu tenho esse input aqui na tela, vou botar até um placeholder aqui nele, por exemplo, digite seu nome. Só pra gente ver isso aqui aparecendo em tela, então já tá ali, deixa eu dar um pouquinho de zoom. E aí uma das coisas que tem, né, em toda a aplicação é a questão do focus, né? Existe uma propriedade no input que pouca gente utiliza, que é a questão do autofocus, né? Que a gente consegue colocar aqui no input, e aí quando a página for atualizada, ó, ela já vem com o foco no input. Mas pode ter, por exemplo, em algum momento a gente queira realizar um foco nesse input por causa de um clique do usuário. Por exemplo, ele clicou em Submit e aí deu falha. Então, a gente quer focar de novo um campo, né? Então, a gente tem vários momentos que a gente quer realizar essas operações no input. E aí, o que é o legal a gente fazer é criar uma input Haf, né? Aqui, claro, se eu tivesse mais inputs, eu poderia criar, por exemplo, name input Haf, para ficar mais fácil, igual a useHaf de dentro do React. Ele vai fazer essa importação lá de dentro. E aí aqui a gente pode iniciar essa Haf com nulo, beleza? Isso é geralmente o que a gente faz. E aí, quando eu for aqui no input assinar essa Haf para ele, então eu passo uma propriedade chamada Haf, que tem todos os elementos que eu uso dentro do React, e eu passo aqui a minha name input Haf. Perfeito? A partir desse momento, a minha name input Haf, ela já tem uma conexão direta com o input lá da minha DOM, da árvore de elementos. Então, se eu utilizar um use effect aqui dentro, por exemplo, deixa eu ver, ele dá o auto import aqui para mim.
e eu quiser fazer, por exemplo, um focus, assim que o componente é exibido em tela, eu poderia fazer name input half.current, que é onde ele armazena o elemento atual, porque essa ref ela pode mudar com o tempo. E o current é o estado atual no tempo naquela ref. Então aqui eu posso realizar um ponto focus, beleza? Se eu salvar aqui agora, a gente vai ver que ele está dando erro no TypeScript. Por quê? Porque se eu passo o mouse em cima desse name input half, eu vou ver que ele é um react.mutable half object de null, né? Como eu estou utilizando TypeScript, se você não estiver utilizando TypeScript, isso aqui não vai dar erro nenhum. Mas se você não está utilizando TypeScript também, um problema que você vai ter aqui é, quando você utilizar o name input half.current e aqui nesse ponto dar um Ctrl espaço, não tem nada. Ele não oferece pra gente uma IntelliSense. Aqui ele tá só oferecendo focus pra mim porque eu tô com uma extensão que tenta utilizar a inteligência artificial para determinar o que eu quero fazer. Mas o que eu posso fazer aqui no caso? Aqui no meu useHalf, eu posso passar um generic aqui para ele, antes dos parênteses, falando que tipo de referência que eu tô armazenando. E aqui eu tenho acesso a todas as referências possíveis dos elementos HTML. Então se eu escrever aqui HTML input element, tá vendo? Ele já vai começar a entender que esse name input half é de um HTML input element. Então ele já inclusive botou aqui, ó. E aí agora, olha só, quando eu escrevo ponto aqui, ó, ele já pega todos os atributos que eu tenho dentro do meu input. Olha só, já tenho todos os atributos aqui disponíveis para mim. E o que eu quero é realizar o focus, que está aqui inclusive o método que eu posso realizar dentro desse input. Outro errinho aqui, na verdade, que ele corrigiu já para mim por causa do TypeScript, é que num primeiro momento, esse name input half.current, ele vai estar vazio. Por quê? Até acontecer a primeira renderização do React que monta esse elemento em tela, o meu half ele vai estar nulo, ele não vai ter nenhum conteúdo ali dentro. Então eu preciso verificar antes se esse half tem algum valor dentro dele, para daí sim eu realizar o focus. Salvando aqui agora, eu posso ver que toda vez que eu dou um F5 aqui na página, o meu input ele é automaticamente recebe o focus. É claro que eu poderia resolver também essa questão do focus na primeira entrada utilizando aquela propriedade autofocus, mas o que eu falei é que eu consigo também realizar o focus através de um clique num botão, por exemplo. Então se eu tivesse aqui um botão realizar foco, e aqui nesse botão eu chamasse uma função handle focus, por exemplo, qualquer coisa assim. E aí eu crio essa função aqui dentro. Pode ser utilizando um use callback do React, por exemplo. E aí dentro do meu use callback, eu coloco aqui o meu name input half.current.focus, tiro o use effect e importo o use callback aqui. Eu vou ver que toda vez que eu clico no botão agora, o input recebe o foco sem problema nenhum. Então eu estou conseguindo realizar ações dentro do meu HTML de uma maneira imperativa. No React a gente não tem muito, geralmente, esse comportamento, né? Mas isso aqui é para ser utilizado em momentos muito específicos. Eu lembrei desse caso do input porque é algo que a gente geralmente utiliza tanto para foco no input quanto para acessar o valor em determinados momentos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de valores agora. Então, uma das outras coisas que é muito interessante do React é que quando a gente utiliza o estado do React, nós temos, né, que eu faço um use state para armazenar o valor de um input ou qualquer coisa assim. Toda vez que esse estado mudar o seu valor, o componente ele é renderizado novamente. Isso é excepcional e funciona muito bem. Só que tem alguns momentos que os nossos componentes eles são muito grandes e eles computam muita coisa e atualizar esse componente todo, renderizar esse componente todo, só porque a gente está mudando o valor do input, nem sempre é a melhor alternativa. Nesses casos, a gente pode utilizar uma referência para anotar ou para recuperar o valor do input. Então aqui, por exemplo, que eu já tenho o meu name input half e eu estou conseguindo preencher o valor dele dentro, imagina que eu tenho uma função de submit. Então eu vou trocar essa função aqui para handle submit, eu vou chamar ela aqui no... pode ser no botão ou eu boto um form. Vamos botar um form por volta aqui para já ficar mais organizado, né? E aí esse botão aqui eu boto type submit, enviar. E aí eu coloco aqui no meu form on submit, handle submit. Perfeito? Eu salvo aqui agora. E agora, por enquanto, se eu estou clicando, ele está dando focus no form, mas ele está também atualizando a tela, né? Ele tá atualizando a tela porque é o comportamento padrão do formulário. Quando eu faço o submit, é ele tentar enviar a gente para algum lugar. Então, eu tenho que utilizar aquele prevent default, né? Eu tenho que pegar o evento aqui. Esse evento aqui, ele é o form event, que vem de dentro do React. Já fez a importação lá para mim.
e aí eu dou um evento.preventDefault, para ele prevenir esse comportamento padrão do formulário de atualizar, de enviar a gente para outro lugar. E aqui agora, como eu falei, como que eu poderia pegar o valor desse input? Se a gente estiver utilizando a maneira mais tradicional do React, eu criaria um estado e a cada vez que o usuário digitasse alguma coisa ali dentro, eu pegaria o valor. Mas como eu estou utilizando refs aqui dentro, essas refs, quando eu altero o valor dela, ela não provoca uma nova atualização dentro do componente. A gente vai mais fundo ainda nisso, mas para o input aqui é muito simples. Se eu quiser pegar o valor dele, eu simplesmente dou um nameinputRef.current.value. E aí eu pego o valor do input no momento atual que ele está digitado ali na nossa tela. Então, se eu digito aqui Diego e dou um enviar, eu consigo pegar o Diego aqui dentro. E o mais legal disso tudo é que cada letra que eu digitei aqui, por exemplo, D, I, E, G, O, né, todas as letras do nome Diego, elas não causaram uma nova renderização no meu componente. Isso é muito interessante. Isso é, inclusive, o comportamento padrão que deu origem a gente criar o Unform, né? Que é a library que a gente criou aqui de formulários no React dentro da Rocket City. É toda essa questão que é chamada de Uncontrolled Components, quando a gente não anota o valor do estado de um componente toda vez que o usuário faz uma alteração, toda vez que o usuário digita alguma coisa ali dentro. Mas essa questão dos Uncontrolled, né, das refs, elas podem ir mais a fundo ainda. Imagina que a gente tenha, por exemplo, um checkbox criado por nós mesmos, um checkbox que não utiliza o input type checkbox, né? Ou algum tipo de input customizado que a gente queira personalizar ele da maneira que a gente achar melhor. Então imagina que a gente tenha um botão mesmo, o botão que diz se algo está selecionado ou não. Então eu vou ter um botão, o tipo dele é button mesmo. E aqui o botão, por exemplo, vamos supor aceitar termos, né? Eu vou botar qualquer coisa, não faço a menor ideia que a gente pode botar aqui. Mas aceitar termos. E aí, quando o usuário clicar nesse botão aqui, eu vou botar handle accept terms. Sei lá, não sei como que é a tradução literal disso aqui. E aí, eu vou criar um use callback aqui dentro. Para toda vez que o usuário clicar nisso aqui, a gente anotar alguma coisa. E aí, na maneira tradicional do React, como eu falei, o que a gente faria aqui agora? Nós criaríamos um estado, por exemplo, user accepted terms, que ele vai de true para false conforme o usuário vai clicando, né? Ele vai fazendo o toggle. Só que eu também consigo utilizar refs para anotar valores que eu não quero que causem uma nova renderização no componente. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um const accept terms half é igual a use half, beleza? E aqui agora, o que eu vou anotar dentro dela? Porque antes, essa ref, ela estava ligada diretamente com um HTML input element, né? Ah, Diego, agora tu vai botar o HTML button element, né? Porque eu vou botar a ref aqui dentro. Não, eu não vou botar a ref no button, porque eu quero utilizar a ref somente para armazenar um valor e não para acessar o meu button, para realizar alguma ação nele. O input, eu tenho um value, mas o button, eu não tenho um value para acessar o valor do button. Button não tem valor. Então eu estou utilizando a ref. Button não tem valor, tadinho, né? Mas eu estou utilizando a ref para só acessar um valor. Então aqui eu posso criar uma interface minha, ou eu posso começar a ref com um valor inicial, por exemplo, value, como sendo false, né? Se ele aceitou ou não. Então o valor dele vai começar como false porque ele não aceitou. Nesse caso que eu passo um objeto e não passo null, automaticamente o TypeScript já entende o formato dessa minha mutable ref object. Ó, ele já entende que dentro tem um value e tem boolean. Então eu não preciso criar uma interface para falar exatamente qual que é o formato disso aqui. E agora aqui no meu handle accept terms, o que eu vou fazer? Accept terms.current.value igual o valor contrário. Então, a gente vai pegar e botar o valor contrário, né? Então, estou só fazendo o toggle. Se eu quiser diminuir isso aqui um pouquinho, eu poderia fazer uma desestruturação aqui, mas tá tranquilo, dá para entender, tá show. E agora, aqui no submit do meu form, se eu der um console log nesse accept terms half current value, que agora eu nem preciso do ponto de interrogação, porque eu já estou iniciando ele com um valor falso, né, e não nulo, a gente vai ver que eu consigo fazer o seguinte, olha só. Eu consigo botar o nome Diego, e aí se eu envio, ele veio como false. Se eu clico em aceitar termos, ele coloca como true. Tá, Diego, mas se eu quisesse mudar o botão, né, mudar ele de uma cor, quando ele já aceitou o termo, quando ele não aceitou, aí a gente utiliza o estado. O que eu tô querendo te mostrar aqui agora é que a gente tem o poder de utilizar as refs para anotar informações do nosso componente sem causar uma nova renderização desse componente, né? A gente consegue utilizar, inclusive, aqui o profiler, né, do nosso, meu Deus, do React DevTools. E aí eu consigo, por exemplo, dar um reload, start profiling. Ó, eu digito Diego aqui, clico em aceitar termos, clico em enviar,
paro o profile e eu vou ver que ele só tem um commit, ele só tem uma renderização. Então, tudo isso que eu fiz dentro do React, ele só tem uma renderização. Se a gente tivesse utilizado o estado para tudo, cada letra aqui seria uma renderização, então já daria 5 renderizações. Clicar em aceitar termos seria mais uma renderização e por aí vai. Então, quando a gente quer anotar uma informação sem causar uma nova renderização na nossa aplicação, a gente pode utilizar os refs. E agora a gente vai começar a ir um pouquinho mais fundo na utilização dos refs, que é caso eu tenha o meu input dentro de um componente filho. Então imagina que eu tenha uma pasta components e aqui dentro eu tenha um input.tsx, coloco aqui o ref input e aí a gente coloca esse nosso código do input aqui dentro. Beleza? Mas vamos supor que aqui eu tenha mais coisas. Por exemplo, eu tenho uma div com class name input block. Eu tenho uma label, né, que vai ser a label do input. O input mesmo em si. Pode deixar ele dando erro aqui por enquanto. E aí aqui agora nós vamos ter uma interface input props que vai falar quais propriedades esse input vai receber. Então vamos falar que ele vai receber nome e vai receber também uma label. E aí eu falo aqui que o meu React, que o meu input vai receber essas props aqui. Aí eu pego o nome e a label, perfeito. E aí aqui agora eu falo HTML for name, aqui eu boto label, aqui no placeholder a gente teria que receber também, né? Então vou botar aqui placeholder, placeholder, e aí eu colocaria aqui também, né? Como aqui eu posso receber, na verdade, muito mais informações, não só o placeholder, eu posso receber o type ou todas as outras informações que o input pode receber. Uma prática boa que a gente pode fazer aqui no React é sempre que a gente cria um componente que ele é mais ou menos que uma extensão para um elemento que já existe no HTML, né? Um componente de button, de input, de, sei lá, de qualquer coisa assim. É legal a gente estender os input attribute, HTML input, a gente estender aqui os nossos input HTML attributes, que eu esqueci, e aqui ele precisa receber o HTML input element no generic, e aí agora, ó, não preciso passar o placeholder, que isso aqui já é uma informação que o input receberia. Se eu der inclusive aqui um Ctrl espaço aqui, ó, vou ver todas as propriedades que ele pode receber. Mas daí, como são muitas, eu posso utilizar o spread aqui, pegar todas elas num objeto de rest, né, o restante das propriedades que não são name nem label, e aí eu passo todas numa porrada só aqui para o nosso input. Beleza, então o nosso input ele está quase pronto. O ref aqui eu vou deixar comentado por enquanto. Então eu vou salvar isso aqui agora. Venho lá no meu app e agora eu vou utilizar o nosso componente de input aqui dentro. Então o meu componente de input está aqui. Eu vou passar para ele um nome name e um label nome completo, beleza? E aqui eu posso botar o placeholder ou não, tanto faz, como já tem label, não precisa. Então tá lá, a gente já está utilizando o nosso input aqui dentro, né? Mas aí o primeiro problema que a gente tem aqui agora é que aquele nosso name input ref agora, ele não está sendo mais utilizado, né? Inclusive, se eu dou um inspecionar aqui no nosso console log, escrevo o Diego aqui e dou um enviar, a gente vai ver que ele vem como undefined, porque eu não estou mais enviando a ref aqui para o nosso input, né? Então, eu poderia enviar a ref aqui, ó, dar um enter, label, e enviar a ref aqui como uma propriedade. Então eu passo aqui o nosso name input ref. Mas a gente pode ver que o primeiro problema que ele já dá pra gente é que a ref não é reconhecida como uma propriedade. E esse input ele não espera estar recebendo essa ref. Então a gente vai corrigir isso aqui agora, antes da gente continuar. O que a gente vai começar fazendo aqui é dentro do nosso input, a gente vai trocar aqui de react.functionComponent para um carinha chamado react.forward ref forwarding component, beleza? Então é diferente. É um componente que eu quero realizar um forward da ref. Por quê? O que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender. Antes eu estava passando o ref direto para o meu input, beleza? A ref dentro do React, ela não é uma propriedade tradicional como as outras, como name, como label, que eu posso receber aqui dentro do meu componente. Eu não posso passar aqui que eu vou receber uma ref, não existe isso. Então aqui no meu app, a partir do momento agora que eu estou passando ref para esse input, a ref, eu não estou recebendo ela em nenhum lugar aqui, ó, para eu repassar para esse input aqui de baixo. Então eu estou tendo que fazer um forward, um encaminhamento dessa ref aqui para esse input dentro desse elemento. Por isso que a gente usa esse ref forwarding component, beleza? E aqui agora,
esse Have Forwarding Component, se a gente entrar na tipagem dele, ele não recebe mais só as nossas props. As nossas props, elas estão aqui como um segundo parâmetro aqui para o nosso generic. O primeiro parâmetro aqui é qual o tipo do elemento que a gente está acessando com essa ref aqui, que é um input, né? O tipo do elemento nativo da web. Então aqui, ó, no começo, antes dos input props, eu vou passar aqui uma vírgula e vou passar aqui, ó, HTML input element, que é o tipo do elemento que vai receber essa ref. E aí agora, como um segundo parâmetro, aqui eu não tô com o Prettier, meu Deus, daí já fica gigante o código, né? Mas o Prettier iria arrumar isso aqui pra mim. Mas aqui, ó, depois de receber as props, né, no primeiro parâmetro, eu vou receber então, no segundo parâmetro dessa função, desse componente, a minha ref em si. E aí se eu passo o mouse em cima dela, eu posso ver que ela é uma HTML input element, né? Uma ref de um input do HTML. E aí agora é só eu passar essa ref para esse input aqui embaixo, e eu vou ver que todos os erros do TypeScript, eles deveriam estar corrigidos. Name, label, string, half object is not assignable to type in string. Eu acho que a gente esqueceu aqui no export default de enviar, exatamente. Aqui tá vendo que a gente tá dando export default direto no input, né? A gente precisa, na verdade, utilizar uma função que vem de dentro do React, chamada forward half. E aí aqui, ó, por volta do input, a gente coloca a nossa forward half. Salva isso aqui e agora a gente pode ver que já está tudo resolvido aqui dentro. Vamos dar um F5 aqui no nosso código, ele está dando erro, que não deveria. Vamos tentar restartar o servidor. Talvez ele dê uma perdida. Aí, ó, já está funcionando de novo. Então agora, se eu venho aqui no inspecionar elemento, dentro do nosso console, escrevo Diego, dou um enviar, eu já tenho acesso novamente ao nome do Diego aqui que ele digitou. Clique em aceitar termos, está true também. Então o que a gente fez aqui agora foi utilizar a funcionalidade de encaminhamento, né? A gente redirecionou a ref que a gente está passando por um componente para um elemento filho. Então a gente consegue fazer isso aqui para várias coisas dentro do React e funciona super bem, né? É muito utilizado para input, principalmente para input, para botão, para select, para text area, todos esses elementos de form ou elementos que a gente tenha que manipular de uma forma direta. Tranquilo, então a gente já falou sobre acessar os valores dos elementos, né? Acessar o elemento de uma maneira direta, utilizando focus e o value, a gente já falou sobre isso. Guardar informações sem atualizar o componente, que a gente utilizou esse accept terms ref. Repassando refs de componentes superiores, que foi uma coisa que a gente falou agora. Então a gente criou um componente e repassou uma ref dele para dentro do componente filho. E agora a gente vai falar sobre outra funcionalidade que é muito legal das refs, que não é tão utilizada no React, que é a utilização de um carinha chamado Use Imperative Handle. Então vamos falar sobre esse carinha aqui agora. Para falar sobre o Use Imperative Handle aqui, eu não vou utilizar esse exemplo de formulário e de input. A gente vai criar um outro exemplo, mas que não vai mudar muito aqui no código, é pouquinho. A gente vai criar aqui um modal.tsx, beleza? Esse modal aqui, o que a gente vai fazer nele? Existem várias maneiras, por exemplo, da gente controlar a visibilidade de um modal dentro da nossa aplicação, né? A mais tradicional é a gente receber uma propriedade dizendo se aquele modal está visível ou não. E aí eu mostro ele em tela ou não. Mas tem várias formas da gente conseguir fazer isso aqui de uma maneira mais legal. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer. Imagine que eu tenha aqui dentro desse meu modal um estado indicando se esse modal está visível ou não. Então eu vou começar aqui com use state do React e ele vai começar como false, claro, no primeiro momento. E aí aqui, caso o meu modal não esteja visível, eu vou retornar nulo, né, de dentro do componente. Se não, eu vou retornar o meu componente de modal mesmo. E só para a gente ter aqui uma visualização de como que ficaria esse modal em tela, na verdade eu vou botar uma div aqui, modal aberto, só para a gente ver ele em tela mesmo, tranquilo? Caso ele esteja visível. E aí aqui agora eu poderia ter um botão aqui dentro de fechar modal, né? Que geralmente é aquele xzinho, né? Ou clicar fora da tela. E aí quando o usuário clicar nisso aqui, nós temos aqui, vamos criar uma função, né, para ficar um pouquinho mais organizado. Const handle close modal é igual a use callback. E aqui a gente coloca, deixa eu importar aqui o meu use callback. E aqui a gente vai dar um set visible como sendo false. E aí eu chamo essa função quando clicar naquele fechar modal ali. Aí a gente vai lá para o nosso app aqui agora. Eu posso deixar a parte do input e tudo mais, eu acho que não vai atrapalhar na explicação. Beleza? E aí aqui agora, depois do formulário, eu vou colocar um
modal que a gente acabou de criar. Então a gente coloca aqui o nosso modal, eu salvo, ele ainda não apareceu, porque ele tá, no primeiro momento ele não tá visível, né? Vamos mudar aqui o visível dele para true, só pra gente ver. Então tá lá, eu clico em fechar modal, ele já some, funcionalidade padrão de um modal, né? Agora, o que acontece se eu quisesse abrir esse modal pelo meu componente de form, ao invés de por dentro do componente de modal? Porque até agora o que a gente fez foi criar o estado, né, de visível ou não aqui dentro do modal. Uma alternativa seria a gente receber uma propriedade aqui no modal, dizendo se ele está visível ou não, por exemplo, e aí quando essa propriedade mudar, a gente usa ali um useEffect, por exemplo, para trocar o estado. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ter 2 ciclos de renderização. Porque a propriedade mudou, o componente renderizou de novo. Aí a gente visualizou que aquela propriedade mudou, faz uma atualização do estado, mais um ciclo de renderização. Então, o que a gente pode fazer nesses casos, onde a gente quer ter uma função aqui, por exemplo, chamada handle open modal, certo? Que vai ser um use callback aqui. E ela vai simplesmente dar um set visible para true. E aí eu quero que essa função handle open modal, ela possa ser chamada de alguma maneira lá pelo nosso app. Muito doido, né? Porque até então, quando a gente vai aprender React, a gente sabe que o componente filho, ele pode chamar uma funcionalidade do componente pai, porque a gente pode passar essa função do componente pai para o filho através das props, ou de um contexto, ou qualquer coisa assim. Mas, até então, a gente não conhecia, ou talvez você conhecia já, pode ser que não, uma forma de acessar uma funcionalidade que está no componente filho através do componente pai. Expor uma informação que está no componente filho para o componente pai. E a gente consegue fazer isso utilizando as refs do React, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é criar um const modal ref, que é igual a useRef, e vai começar como nulo, perfeito? E aqui no modal agora eu passo a minha ref. Então, simplesmente, eu estou utilizando essa modal ref aqui dentro. E agora eu já vou te dar uma dica super legal também, que muita gente me pergunta sobre isso. Existe eu não vou falar isso aqui, que eu vou falar errado, certeza. Um cheat sheet, sei lá, de TypeScript no React lá dentro do GitHub, que é muito legal. É só github.com/typescript-sheetsheets/React. E aqui, basicamente, a gente consegue ver toda a forma de utilizar o TypeScript com todos os hooks do React. E aí, se a gente procura aqui, na verdade, eita, beleza, fui falar e só não tem o use imperative handle, que é o que eu queria mostrar aqui para você. Ou talvez ele está escondido aqui. useHave. Eu acho que não vai ter aqui imperative. Bom, o imperative handle é o único hook que não tem aqui. Mas já fica aí a dica, porque tem muita da integração do TypeScript com o React aqui disponível que a gente pode utilizar. Mas vamos fazer sem aqui essa documentação mesmo, já que a gente não encontrou, a gente faz na mão mesmo. Então agora o que aconteceu? A gente criou uma ref e está passando para dentro do modal. O que eu quero é, em algum momento aqui, por exemplo, clicar no botão, abrir modal. Eu quero clicar nesse botão e eu quero disparar uma função que está lá dentro do modal. Então aqui no onClick, por exemplo, eu vou ter aqui um handle open modal, que vai ser uma função aqui dentro, handle open modal, use callback. Perfeito. E agora, se eu for tentar utilizar esse modal ref aqui dentro, eu vou ver que dentro dele eu não tenho nada, né? Eu dou um ponto aqui, eu não consigo enxergar nada dentro dessa referência. Então a gente vai ter que corrigir isso aqui. Então, bora fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para corrigir isso aqui... deixa eu só botar aqui. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é aqui no modal, fazer aquele mesmo processo que a gente fez no input de receber uma ref por um componente. Então a gente vai utilizar esse ref forwarding, tudo como a gente fez lá. Então aqui ref forwarding component, beleza? Aqui a gente vai ter que passar logo o generic, aqui a gente já vai fazer. Aqui embaixo a gente vai trocar também para export default forward ref. E aí já vamos fazer aqui o auto import também, lá de dentro do React. E aqui agora, a única coisa que é de diferente, eu vou continuar recebendo aqui minhas props e vou receber minha ref aqui no segundo parâmetro. As props, por enquanto, eu não tenho nada, então eu posso deixar vazio ou qualquer coisa assim.
E aqui no Have, então, eu vou ter a minha referência, que ela ainda não está definida o que eu vou ter. Então, lá no input, quando eu recebi aqui, eu usei o Have Forwarding Component, eu coloquei o HTML Input Element, porque eu ia aplicar aquela ref dentro de um input. Mas aqui, eu não vou aplicar essa ref dentro de um input, eu vou aplicar ela em nenhum lugar, na verdade. Eu vou só querer expor alguma informação lá para o meu componente Py. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é criar uma interface chamada Modal Handles, beleza? Que são quais métodos eu quero expor para o componente Py. Então, eu vou expor um método chamado handle open modal, beleza? Que ele vai ser uma função que retorna void, né? Então, é basicamente a tipagem do TypeScript para o método que eu quero expor, que é esse aqui. E aí, agora, então, nesse primeiro parâmetro, eu vou utilizar o modal handles, e no segundo parâmetro eu passaria as minhas props. Aqui no modal ele não está recebendo nenhuma prop por enquanto, mas poderia ser o título do modal, o conteúdo dele, ou qualquer coisa assim. E aí agora, o que a gente vai fazer? Essa minha ref, se eu passo o mouse em cima dela, ó, eu posso ver que ela já pegou esse modal handles, né? Agora, eu vou exportar esse modal handles aqui de dentro. Aqui no meu app agora, dentro desse meu modal ref, eu vou falar que o tipo aqui, ó, o generic dele, o tipo da referência que eu estou salvando aqui dentro, é modal handles, que eu vou importar, inclusive, lá de dentro do nosso componente de modal. Perfeito? Ele já fez a importação aqui para mim. Então agora, aqui, ó, quando eu uso modalHave.current, e eu dou um Ctrl espaço, ó, ele já tem a função handle open modal, que está disponível lá dentro do nosso modal. Mas eu vou trocar o nome dela para open modal para ficar mais claro lá dentro. E troco aqui também, ó, open modal. E aí aqui agora, ó, eu chamo a função open modal. E aí, agora, eu salvo isso aqui agora, ó, fecho o modal, e quando eu clico em abrir modal, nada acontece. Claro que nada acontece, porque aquela função, ela tá inclusive cinza aqui, ó, ela não está sendo utilizada em nenhum momento. Eu não estou ainda expondo essa função para o meu elemento Py. E quem vai expor essa função para o componente Py é o nosso useImperative_handle. Como é que eu utilizo esse hook aqui? Eu basicamente coloco ele aqui na raiz, useImperative_handle, beleza? No primeiro elemento, o primeiro parâmetro que ele recebe é a nossa ref, né? Que eu estou recebendo aqui, ó, a nossa ref. E o segundo parâmetro que ele recebe aqui é uma função que devolve quais métodos eu quero expor ao componente Py. Então eu vou definir esse método aqui antes dele, para eu conseguir repassar aqui o nosso open modal lá para o componente Py. Então agora sim que eu estou repassando esse open modal para o componente Py, eu salvo aqui, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal, fecho o modal, abro o modal. Então a gente já fez essa questão de acessar uma funcionalidade do componente filho utilizando o useImperative_handle, utilizando essa funcionalidade de refs de dentro do React. Então agora, se você nunca utilizou esse useImperative_handle, você vai começar a utilizar esse hook com outros olhos no React. Não só ele também, o useRef também, que a gente falou, que é a questão para a gente conseguir evitar renderizações desnecessárias do nosso componente, conseguir acessar elementos de forma imperativa, realizar foco, pegar o value e tudo mais. Isso abre muitas portas para a gente pensar em maneiras diferentes de performar a nossa aplicação e também conseguir evitar ficar repassando informações de um lado para o outro e tudo mais. Então o useImperative_handle, ele acaba trazendo, o useImperative_handle somado ao useRef nos traz uma flexibilidade muito legal para trabalhar com esse encaminhamento de informações de um componente para o outro. Mas cuida, porque assim, não dá para utilizar para tudo, porque senão vai ficar uma bagunça. As props ainda é a maneira mais tradicional da gente conseguir comunicar um componente com o outro, mas quando você cair num problema desse, que você precisa acessar uma informação do componente filho através do componente Py, você vai lembrar de mim, vai lembrar desse vídeo e vai lembrar do useImperative_handle. Esse é o vídeo de hoje pra gente falar um apanhadão geral sobre as refs dentro do React. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo um comentário falando o que você já achou, o que você achou, se você já utilizou essas refs, esse useImperative_handle em algum momento, para que você utilizava, ou se nunca tinha utilizado mesmo, se era só useEffect, useMemo, useState, useCallback. E é isso aí, deixa um like no vídeo, não esquece, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!